Você está no canal Vida Cristã Diária e hoje, 26 de abril, conforme prometido, vamos ler o artigo 24 da Confissão Belga, que tem por título A Nossa Santificação e as Boas Obras. Diz assim: cremos que esta fé verdadeira, operada no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo. E o texto bíblico, nós temos Atos 16, 14, que diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Também Romanos 10, 17 nos diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Continuando o texto, nos diz que a palavra de Deus e a agir do Espírito Santo regenera-o e tornam um novo homem. E aqui nós temos o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Também o versículo 13, que diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Também no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5, nos diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E também o texto de Efésios 2, 4 a 6, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz que faz com que viva uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. João capítulo 8, versículo 36 nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um outro texto encontra-se em 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Continuando. Por isso, não é verdade que essa fé justificadora o torne diferente para viver uma vida santa e boa. Nós temos o texto de Gálatas 5, 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Tito 2, 12 nos diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz assim: ao contrário, sem ela ninguém jamais poderia fazer nada por amor a Deus. E aí você vê o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E também nós temos aqui o texto de Romanos 14, 23, que diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Temos também 1 Timóteo 1, 5, que diz: ora,
O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Continuando o texto nos diz: mas somente por amor a si mesmo ou por medo da condenação. É, portanto, impossível que essa fé santa seja inoperante no homem, porque não falamos de uma fé vã, mas da que a Escritura chama de a fé que atua pelo amor. Gálatas 5,6 nos diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Essa fé leva o homem a exercitar-se às obras que Deus ordenou em sua palavra. As boas obras, que procedem da boa raiz da fé, são boas e aceitáveis à vista de Deus, porque são todas santificadas pela sua graça. Apesar disso, elas não cooperam para a nossa justificação, porque é pela fé em Cristo que somos justificados, antes mesmo de fazermos quaisquer boas obras. E aqui nós temos Romanos 4:5 que nos diz: mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. De outro modo, essas obras, continuando o texto da Confissão Belga, nos diz: de outro modo, essas obras não poderiam ser boas, assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. E aqui é uma citação de Mateus, capítulo 7, versículo 17, que diz: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Por isso que praticamos boas obras, não para termos méritos, pois que méritos podemos ter? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que praticamos. Então, 1 Coríntios 1,30 nos diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Também 1 Coríntios 4,7, que diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? E outro texto importante encontra-se em Efésios 2,10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, continuando o texto, nos diz que somos devedores a Deus pelas boas obras que praticamos e não ele a nós, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Tenhamos sempre em mente o que está escrito: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17,10. Contudo, não negamos que Deus recompensa as boas obras. E aí nós temos Romanos 2,6, que nos diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. 1 Coríntios 3,14 diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Também, segundo João, versículo 8 diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E Apocalipse 2:23 que diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Continuando o texto, nos diz que mas é pela sua graça que ele coroa os seus dons. Além disso, embora pratiquemos boas obras, não baseamos nelas a nossa salvação, pois nada podemos fazer, por mínimo que seja, que não contaminemos com a nossa carne e que não seja digno de punição. Então você vê Romanos 7:21, que diz: então, ao querer fazer o bem,
encontro a lei de que o mal reside em mim. Continuando o texto, nos diz: ainda que pudéssemos apresentar uma única boa obra, a mera lembrança de um único pecado bastaria para Deus a rejeitar. Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Assim, estaríamos sempre em dúvida, lançados de um lado para o outro sem certeza alguma e com as nossas pobres consciências sempre atormentadas, se não confiássemos no mérito do sofrimento e da morte do nosso Salvador. Mateus 11:28 nos diz: vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que você tenha um ótimo dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde leremos o artigo 25, Cristo, o cumprimento da lei. Até amanhã, se assim o Senhor Deus permitir.